O pulso de Daniel acelerou enquanto ele vasculhava o celular de Sofia, descobrindo meses de traição, mensagens íntimas com Michael, fundos familiares desviados e planos para uma nova vida juntos. Suas mãos tremeram enquanto lia as palavras arrepiantes de Michael: Lucas já me ama. Logo ele nem sentirá falta de Daniel. O peso do engano era insuportável. Ao confrontar Sofia naquela noite, Daniel exigiu respostas, com a voz carregada de mágoa e fúria. As tentativas de Sofia de se justificar foram em vão. A confiança antes inabalável havia desaparecido, e Daniel tomou uma decisão: ele protegeria Lucas a todo custo e lutaria pela vida que merecia. Mas antes de mergulharmos nessa história fascinante, me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. E se estiverem gostando, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhuma outra história. Daniel Miller, um advogado corporativo de 36 anos, orgulhava-se de sua dedicação tanto à carreira quanto à família. Sua esposa, Sofia, uma enfermeira pediátrica dedicada, e seu filho brilhante de 7 anos, Lucas, formavam o núcleo de sua vida aparentemente perfeita. Apesar da carga de trabalho exigente, Daniel apreciava muito os cafés da manhã de panquecas aos domingos e as histórias que contava para Lucas antes de dormir. Momentos que o ancoraram em meio ao caos do seu trabalho. A rotina de Sofia não era menos agitada, repleta de longos turnos e ligações noturnas. O pouco tempo que passavam juntos sempre foi um desafio, mas Daniel acreditava que o vínculo entre eles era inabalável. Ultimamente, porém, algo parecia estranho. Sofia começara a chegar em casa mais tarde do que o habitual, frequentemente distraída pelo celular, e seu riso e carinho davam lugar a um distanciamento cauteloso. Daniel ignorou a inquietação, convencendo-se de que era apenas estresse, até que essas mudanças sutis começaram a lançar sombras sobre a fachada perfeita que construíram. O sol da tarde entrava pelo para-brisa do carro enquanto Daniel dirigia para casa depois da conferência, para a qual havia sido liberado um dia antes devido a um cancelamento de última hora. Ele decidiu aproveitar ao máximo o tempo livre inesperado. Imaginou o sorriso radiante de Sofia e o abraço animado de Lucas quando o vissem entrar pela porta. Ele até parou em uma padaria para comprar seus croissants de chocolate favoritos, imaginando um momento aconchegante em família para quebrar a rotina agitada da semana. Ao entrar na garagem, Daniel notou algo incomum. O carro de Sofia estava lá, o que não era surpreendente, mas outro carro, um sedã prateado desconhecido, estava estacionado ao lado. Ele franziu levemente a testa, mas deu de ombros, pensando que poderia pertencer a algum amigo ou colega dela. Ao entrar na casa, o aroma aconchegante de algo assando o recebeu. Ele caminhou até a sala de estar, seus passos ecoando levemente no piso de madeira. Foi então que ele ouviu uma risada. A risada de Sofia, uma risada que ele não ouvia há semanas. Era leve e despreocupada, diferente dos tons secos e distantes que ela vinha reservando para ele ultimamente. Ele virou a esquina e entrou na cozinha, com o coração disparado ao ver a cena diante de si. Sentado à mesa de jantar estava um homem que ele não reconheceu, conversando casualmente com Lucas, que fazia a lição de casa. O homem, usando o avental de Daniel, parecia completamente à vontade. O estômago de Daniel se contraiu quando seu olhar se voltou para Sofia. Ela estava encostada no balcão, os braços cruzados, mas relaxados, com um sorriso travesso no rosto enquanto ouvia o homem falar. A cena parecia surreal, como entrar na vida de outra pessoa. Papai. A voz alegre de Lucas interrompeu o momento, seu rosto se iluminando de felicidade ao avistar Daniel. Ele pulou da cadeira e correu para abraçar o pai. A inocência em seu sorriso aliviou momentaneamente o nó no peito de Daniel. E aí, amigão, disse Daniel, agachando-se para receber o abraço de Lucas. Seus olhos voltaram-se para o homem, que se levantou e estendeu a mão. Você deve ser Daniel, disse o homem com um sorriso amigável. Sou Michael. Prazer em conhecê-lo. Daniel apertou a mão dele com relutância, o aperto firme, mas a mente a mil. Michael, repetiu, com um tom calculado. E você é? A interrompeu Sofia, dando um passo à frente com uma risadinha nervosa. O Michael é um amigo. Ele está hospedado aqui há alguns dias. O apartamento dele está em reforma, e eu pensei que seria legal ajudá-lo. O maxilar de Daniel se contraiu, mas ele manteve a compostura. Entendo, disse ele, com a voz calma. Ele olhou para o corredor e notou uma mala parcialmente escondida, com roupas espalhadas desordenadamente, indicando claramente uma estadia mais longa do que Sofia havia sugerido. Lucas, alheio à atenção, exclamou entusiasmado.
Papai, o tio Michael é incrível. Ele tem me ajudado com matemática. Ele é até melhor que a mamãe. As palavras atingiram Daniel como um martelo. Tio Michael, ele repetiu, seu olhar voltando-se bruscamente para Sofia, que desviou o olhar, o rosto corado. Eu posso explicar, começou Sofia, mas Daniel levantou a mão, interrompendo a. Lucas, disse Daniel, forçando um sorriso pelo bem do filho. Por que você não pega seu casaco? Vamos tomar um sorvete. Lucas sorriu radiante e subiu as escadas correndo, sem hesitar. À medida que seus passos se distanciavam, Daniel voltou-se para Sofia e Michael, sua expressão mudando para uma determinação inabalável. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele em voz baixa, porém firme. Daniel, não é o que parece, começou Sofia, mas a hesitação em seu tom a denunciou. Michael abriu a boca para falar, mas Daniel lançou-lhe um olhar tão fulminante que o silenciou imediatamente. Parece mesmo um homem que eu não conheço, usando meu avental, sentado à minha mesa e passando tempo com meu filho, disse Daniel, com a voz cortante. Então, Sofia, é melhor você começar a explicar. E rápido. Os lábios de Sofia entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. O peso do momento pairava no ar, e pela primeira vez em seu casamento, Daniel sentiu como se não reconhecesse a mulher à sua frente. Enquanto Lucas subia as escadas correndo, seus passos animados ecoando pela casa, o olhar de Daniel voltou-se para o corredor. Seus olhos pousaram novamente na mala, cujo conteúdo estava espalhado pelo chão. Camisas, meias, uma gravata jogada displicentemente ao lado. A visão provocou uma onda de inquietação nele. Não era apenas a mala em si, mas a forma como estava posicionada, guardada às pressas como se alguém tivesse tentado escondê-la. E de quem é essa mala? Perguntou Daniel, com um tom calmo, mas carregado de uma aspereza que imediatamente fez os ombros de Sofia enrijecerem. Ela olhou para a carteira, seus lábios se comprimindo em uma linha fina antes de responder. É do Michael, admitiu, com a voz cautelosa. Ele vai ficar aqui por um tempo. O apartamento dele está em reforma. Reforma, repetiu Daniel, em tom monótono. Deu um passo deliberado para a frente, cruzando os braços sobre o peito. E quando exatamente você pretendia me contar que um homem adulto estava morando na nossa casa? Sofia suspirou, assumindo uma postura defensiva. Eu ia te contar, mas você está tão ocupado com o trabalho, e eu não queria te estressar mais. Não é nada demais, Daniel. O Michael é só um amigo que precisava de um lugar para ficar. Estou ajudando ele. Isso é tudo. Daniel ergueu uma sobrancelha, seu ceticismo evidente. Um amigo, disse ele, com a voz agora mais fria. Quer dizer que convidou um amigo para morar aqui sem nem mesmo conversar comigo? Sem considerar como isso poderia afetar Lucas? Não reaja de forma exagerada, disse Sofia, com a voz ligeiramente mais alta, um toque de frustração surgindo. Michael está passando por um momento difícil. O apartamento dele teve problemas de encanamento, e eu pensei que seria temporário. Daniel aproximou-se da mala, agachando-se para pegar a gravata que havia caído. Virou-a nas mãos antes de olhar para Sofia. Isso não parece temporário, disse ele baixinho, com um tom mais incisivo agora. Parece que você abriu espaço para ele aqui. Mais espaço do que você tem me dado ultimamente. Sofia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Michael, parado sem jeito junto ao balcão da cozinha, remexeu-se desconfortavelmente sob o olhar fulminante de Daniel. O silêncio no cômodo tornou-se pesado, a tensão crepitando como um fio desencapado. Daniel se levantou e respirou fundo, cerrando os dentes. Vamos conversar sobre isso, disse ele com firmeza. Mas não aqui. Não agora. Vou levar o Lucas para tomar sorvete. Sem esperar por uma resposta, Daniel caminhou até as escadas para chamar o filho, deixando Sofia e Michael em silêncio, atônitos. A mala, um símbolo inegável de sua confiança abalada, permaneceu onde estava, um lembrete gritante de que nada em sua casa era o que parecia. A inquietação persistiu em Daniel muito tempo depois do incidente com Michael. A explicação de Sofia fora, no mínimo, frágil, e a mala foram um sinal de alerta inegável. Naquela noite, depois que Lucas foi colocado na cama e Sofia adormeceu, Daniel se viu completamente acordado, com o peso da suspeita oprimindo como uma pedra. Sua mente repassava os eventos do dia, a maneira como Sofia havia evitado suas perguntas, a familiaridade casual entre ela e Michael, e da maneira mais dolorosa o carinho radiante de Lucas pelo homem a quem chamava de tio Michael. Nada fazia sentido.
Daniel sabia que não podia deixar isso para lá. Se havia mais alguma coisa na história, ele precisava saber a verdade. Ele se sentou na cama, lançando um olhar para Sofia, que dormia. O celular dela estava no criado mudo, com a tela virada para baixo, como se guardasse segredos. Daniel hesitou, o peso moral do que estava prestes a fazer o detendo momentaneamente, mas a lembrança da voz de Lucas chamando Michael de incrível o impulsionou. Silenciosamente, ele pegou o celular dela e o desbloqueou. Ele sabia a senha. Um hábito nascido da confiança que agora lhe parecia irônico. As mensagens eram fáceis de encontrar. No topo da lista de conversas dela estava Michael, com o nome marcado com um emoji de coração vermelho. O estômago de Daniel revirou ao abrir a conversa, seus piores medos instantaneamente confirmados. As mensagens eram íntimas, repletas de carinhos e piadas internas que não deixavam margem para ambiguidade. Eles mantinham esse caso há meses. Ao continuar rolando a tela, ele prendeu a respiração. Eles não estavam apenas envolvidos romanticamente. Eles estavam fazendo planos. Planos para uma vida juntos. Mal posso esperar pelo dia em que seremos só nós dois, escreveu Michael em uma mensagem. Lucas já me ama. Quando estivermos juntos em tempo integral, ele nem sentirá falta de Daniel. As mãos de Daniel tremiam enquanto ele lia as palavras. A raiva fervilhava, mas por baixo dela havia uma profunda e dolorosa sensação de traição. Sofia não só o havia traído, como também estava incentivando ativamente seu próprio filho a substituí-lo por outro homem. Ele não tinha terminado. Seu instinto lhe dizia que havia mais. E ele não estava errado. Uma notificação de um aplicativo bancário chamou sua atenção. Daniel abriu, navegando até a conta conjunta que dividia com Sofia. Seu coração afundou ainda mais ao ver uma série de transferências inexplicáveis para uma conta privada em nome dela. E não eram quantias pequenas. Ao consultar o histórico do navegador, Daniel descobriu para que aqueles fundos haviam sido usados: um imóvel. O site estava aberto, exibindo uma casa de férias pitoresca à beira-mar. O nome na escritura: Sofia e Michael, coproprietários. Eles chegaram ao ponto de investir juntos em um imóvel usando o dinheiro que ela havia roubado da família. A profundidade da traição era estarrecedora, mas o golpe mais devastador veio a seguir. Daniel voltou às mensagens, compelido a desvendar toda a extensão do engano. Ao rolar a tela para trás, deparou-se com uma revelação arrepiante. Sofia e Michael estavam conversando sobre Lucas. Mais especificamente, como aproximá-lo de Michael e afastá-lo de Daniel. Ele é um garoto tão incrível, escreveu Michael. Quero que ele me veja como seu pai. Só precisamos mostrar a ele que Daniel não está realmente presente em sua vida. A resposta de Sofia foi igualmente dilacerante. Ele já te admira muito. Eu venho plantando a semente, dizendo quanto você se importa com ele e que sempre estará presente. O Daniel está tão ocupado com o trabalho que o Lucas mal percebe quando ele está por perto. É só uma questão de tempo. Daniel desligou o telefone, com o peito apertado por uma mistura de fúria e mágoa. Eles não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam trabalhando ativamente para desmantelar o relacionamento dele com o filho. A ficha caiu para ele como um trem desgovernado. Sofia vinha corroendo os próprios alicerces da família, colocando Lucas contra ele para abrir caminho para uma vida com Michael. Ele ficou parado no silêncio do quarto, o telefone ainda brilhando fracamente sobre o criado mudo. A mulher estava deitada ao lado dele. A mãe de seu filho. Ele se sentia um estranho. Como não percebeu os sinais? Por quanto tempo viveu nessa ilusão de estabilidade enquanto Sofia desfazia tudo o que haviam construído? Daniel sabia que ainda não podia confrontá-la. Não sem um plano. Ele precisava proteger Lucas, garantir que seu filho não fosse pego no meio de uma tempestade que ele não conseguia entender. Mas, mais do que isso, Daniel precisava reunir provas, evidências da traição financeira, da manipulação emocional e do caso extraconjugal. Não se tratava mais apenas do seu casamento, tratava-se de salvaguardar o futuro do seu filho. Respirando fundo, Daniel colocou o celular de Sofia de volta no criado mudo e saiu do quarto. Sentou-se na escuridão da sala de estar, com a mente a mil. A traição o magoava, mas também fortalecia sua determinação. Ele lutaria por Lucas. Por seu papel como pai e pela vida que Sofia e Michael tentaram destruir de forma tão descuidada. Naquela noite, Daniel começou a preparar o terreno para o que seria a luta mais desafiadora de sua vida: descobrir a verdade.
Proteger seu filho e reconstruir os pedaços de uma vida destruída por mentiras. Na noite seguinte, Daniel esperou até que Lucas adormecesse antes de confrontar Sofia. Ele passou o dia inteiro repassando as mensagens e as transferências bancárias em sua mente, cada detalhe intensificando sua raiva e mágoa. A traição não foi apenas um caso extraconjugal, foi uma tentativa orquestrada de destruir a família que ele tanto se esforçou para construir. Sofia estava na cozinha, mexendo no celular como se nada estivesse errado. A visão de sua calma só reforçou a determinação de Daniel. Ele entrou na sala, com passos firmes. Precisamos conversar, disse ele, com a voz fria e firme. Sofia ergueu os olhos, assustada com o tom dele. O que foi? Perguntou, largando o celular. O que houve? Daniel repetiu, com a voz um pouco mais alta. Ele tirou o próprio celular do bolso e o mostrou a ela, exibindo as mensagens que havia encontrado. É isso que está acontecendo, Sofia. Meses de mentiras, planos com Michael, dinheiro roubado da nossa conta. Quer que eu continue? O rosto de Sofia empalideceu, seus olhos se voltaram para a tela. Por um instante, ela ficou em silêncio, como se estivesse calculando seu próximo passo. Finalmente, ela falou. Daniel, não é o que parece. Não interrompeu ele, com voz áspera. Não insulte minha inteligência tentando minimizar isso. Eu já vi de tudo, Sofia. As mensagens, o dinheiro, a casa. Há quanto tempo você planeja me substituir? A compostura de Sofia se desfez. Eu não planejava te substituir, disparou ela, com a voz na defensiva. Mas o que você esperava, Daniel? Você nunca está aqui. Está sempre trabalhando até tarde, sempre priorizando o trabalho em detrimento da família. Me sinto como mãe solteira há anos. O maxilar de Daniel se contraiu, o peso das acusações dela o atingindo em cheio. Não ouse me culpar por isso, disse ele, com a voz trêmula de raiva. Eu trabalhei muitas horas para sustentar a nós dois. Para Lucas. Você nunca me disse que estava infeliz. Você simplesmente fez isso pelas minhas costas e destruiu tudo. Eu não destruí nada. Sofia gritou, com a voz cada vez mais alta. Foi você quem me fez sentir invisível. Michael, ele estava lá quando você não estava. Ele ouviu. Ele se importou. Eu não planejei que isso acontecesse, mas aconteceu, e eu não sou o único culpado aqui. Daniel olhou para ela, o peso de suas palavras apenas intensificando sua dor. Você incentivou nosso filho a vê-lo como um pai, disse ele baixinho, a dor evidente em seu tom. Você usou Lucas contra mim. Você tem ideia de como é isso? Sofia hesitou, sua defensiva dando lugar à culpa. Eu não queria magoar você nem o Lucas, disse ela, com a voz agora mais suave. Eu só estava tentando. Para quê? Para me substituir? Para me apagar? Daniel a interrompeu, com a voz embargada. Você fez mais do que me magoar, Sofia. Você traiu nossa família. Não posso ficar aqui fingindo que está tudo bem. A expressão de Sofia mudou para pânico. Daniel, por favor. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia de casal, tentar fazer dar certo. Para Lucas. Daniel balançou a cabeça, sua determinação se fortalecendo. Você tornou isso impossível, Sofia. Lucas merece algo melhor do que isso. Ele merece uma mãe que o coloque em primeiro lugar. Não alguém que o usa para justificar suas mentiras. Sem dizer mais nada, Daniel se virou e saiu da cozinha, subindo as escadas para arrumar uma mala para si e para Lucas. Ele se moveu com rapidez, mas metodicamente, reunindo o essencial enquanto tentava controlar suas emoções. Ao entrar no quarto de Lucas, seu filho dormia profundamente, seu pequeno corpo encolhido sob as cobertas. Delicadamente, Daniel o acordou. Ei, amigão, disse ele baixinho. Vamos ficar um tempinho com a vovó, tá bom? Lucas esfregou os olhos, ainda grogue. Por quê, papai? Está tudo bem, Daniel forçou um sorriso, com o coração apertado pela confusão na voz do filho. Está tudo bem, garoto. Só precisamos de uma pequena mudança de ares. Lucas assentiu sonolento e deixou Daniel ajudá-lo a vestir o casaco. Enquanto desciam as escadas, Sofia estava no corredor, de braços cruzados, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel, por favor, disse ela, com a voz embargada. Não o levem embora. Podemos resolver isso. Daniel parou na porta, segurando a pequena mão de Lucas.
Você fez suas escolhas, Sofia, disse ele, com a voz firme, mas carregada de dor. Agora eu preciso fazer as minhas. Dito isso, ele abriu a porta e saiu para a noite, deixando para trás a vida que pensava conhecer. Enquanto dirigia para a casa da mãe, com Lucas dormindo no banco de trás. Daniel decidiu proteger o filho e reconstruir uma vida alicerçada na confiança, no amor e na verdade. Não importa quanto tempo levasse. Daniel chegou tarde da noite à casa de sua mãe, Margarete, sentindo o peso daquela noite oprimir seus ombros. Ao carregar Lucas, que dormia, para o quarto de hóspedes, sentiu uma mistura avassaladora de raiva, tristeza e incerteza. Margarete o recebeu na porta, com um rosto marcado pela preocupação, e imediatamente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Assim que Lucas foi colocado na cama, Daniel sentou-se à mesa da cozinha com Margarete, contando tudo. A traição, a má conduta financeira e, o mais doloroso, as tentativas de Sofia de afastar Lucas dele. Margarete ouviu atentamente, com as mãos firmemente cruzadas à sua frente enquanto absorvia a história. Quando Daniel terminou, com a voz embargada, ela estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dele. Você não merece isso, disse ela firmemente, com a voz embargada pela emoção. E Lucas também não. Eu já estive no seu lugar, Daniel. Quando seu pai me traiu, senti como se meu mundo inteiro tivesse desabado. Mas eu superei. E você também. E desta vez, você não precisará fazer isso sozinho. Suas palavras foram uma tábua de salvação, ancorando Daniel na tempestade de emoções que o envolvia. A força de Margarete, forjada em suas próprias lutas, tornou-se uma fonte de conforto e determinação. Vamos proteger o Lucas, continuou ela. Custe o que custar. Você se concentra em estar presente para ele, e eu ajudarei no que puder. Na manhã seguinte, Margarete começou a organizar a casa para abrir espaço para Daniel e Lucas, criando uma sensação de estabilidade em meio ao caos. Ela entreteve Lucas com histórias e jogos enquanto Daniel fazia a primeira de muitas ligações telefônicas difíceis. A um advogado de divórcio. A advogada de Daniel, uma profissional perspicaz e compassiva chamada Eleanor, foi recomendada por um colega. Durante a consulta inicial, Daniel contou tudo: o caso extraconjugal, o dinheiro roubado e a manipulação emocional de Lucas. Ele forneceu a Eleanor capturas de tela de mensagens, extratos bancários e todas as provas que havia reunido meticulosamente. Este é um caso sólido, disse Eleanor, com um tom ponderado, porém confiante. A infidelidade e a má conduta financeira de Sofia são evidentes, e suas tentativas de alienar Lucas podem jogar a seu favor na questão da guarda. Mas precisamos abordar isso com cautela. A principal preocupação do tribunal será sempre o bem-estar de Lucas. Daniel assentiu com a cabeça, sua determinação se fortalecendo. Lucas é minha prioridade. Só quero garantir que ele esteja seguro e cercado por pessoas que realmente se importam com ele. Nas semanas seguintes, Eleanor trabalhou incansavelmente para se preparar para a iminente batalha judicial. Ela entrou com o pedido de divórcio, alegando infidelidade e traição financeira, e começou a construir um caso de custódia que destacava as ações de Sofia e seu impacto sobre Lucas. Daniel sentiu uma mistura de alívio e apreensão à medida que o processo avançava. Era um passo necessário, mas repleto de desafios emocionais. Embora estivesse absorto nos preparativos legais, Daniel não conseguia ignorar as mudanças em Lucas. Seu filho, antes tão enérgico, tornará-se mais quieto, seu semblante alegre substituído por uma sensação de inquietação. Lucas frequentemente perguntava por que não voltavam para casa ou por que a mamãe não vinha visitá-los. Suas perguntas eram como punhais no coração de Daniel. Certa noite, enquanto Daniel colocava Lucas na cama, o menino finalmente expressou o que o estava incomodando. Papai, disse ele hesitante, eu fiz alguma coisa errada? É por isso que você e a mamãe não estão juntos? O coração de Daniel se partiu ao ouvir aquelas palavras. Ele sentou-se na beira da cama, segurando a pequena mão de Lucas na sua. Não, meu querido, disse ele gentilmente, com a voz embargada pela emoção. Nada disso é culpa sua. Mamãe e eu estamos passando por alguns problemas de gente grande, mas eu prometo uma coisa, nós dois te amamos muito, e nada disso jamais vai mudar. Mas por que não podemos simplesmente voltar a como era antes? Perguntou Lucas, com os grandes olhos cheios de lágrimas. Daniel respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes as pessoas cometem erros, disse ele suavemente, e quando isso acontece, pode magoar os outros. Mas o mais importante agora é que você se sinta segura e amada. Esse é o meu trabalho, ok?
para garantir que você esteja feliz e em segurança. Lucas assentiu com a cabeça, embora as lágrimas não parassem de cair. Daniel ficou com ele até que adormeceu, a pequena mão do filho ainda agarrada à sua. Era uma dolorosa lembrança do que estava em jogo. Proteger Lucas não se tratava apenas de vencer uma batalha legal, tratava-se de garantir o bem-estar emocional e mental do filho durante um dos momentos mais difíceis de suas vidas. Margaret provou ser um apoio inestimável. Ela assumiu o papel de uma presença tranquilizadora para Lucas, criando rotinas que lhe proporcionavam uma sensação de normalidade. Ela também incentivou Daniel a procurar terapia, tanto para si quanto para Lucas, para ajudá-los a lidar com o impacto emocional da situação. Você precisa cuidar de si mesmo, Daniel, disse Margaret certa noite enquanto estavam sentados juntos depois que Lucas foi dormir. Lucas está observando você. Se ele te vir forte, mesmo quando for difícil, isso lhe dará forças para superar isso também. Daniel assentiu com a cabeça, grato pela sabedoria dela. Ele sabia que essa não era uma batalha que poderia travar sozinho e, com a ajuda de Margaret, sentia-se mais preparado para enfrentar os desafios que viriam. Juntos, estavam determinados a proteger Lucas e reconstruir uma vida com amor e confiança. Sofia subestimou o efeito cascata de suas decisões. O que começou como um relacionamento secreto com Michael transformou-se em um desastre público e pessoal. As consequências de sua traição foram muito além de seu casamento, infiltrando-se em todos os aspectos de sua vida. O local de trabalho de Sofia, um renomado hospital infantil, sempre fora motivo de orgulho para ela. Como enfermeira pediátrica, ela havia construído uma sólida reputação por sua compaixão e dedicação. No entanto, seu relacionamento com Michael, que trabalhava como administrador sênior no mesmo hospital, logo veio à tona. Um colega ouviu conversas entre os dois e relatou o relacionamento à gerência, citando preocupações com o profissionalismo e possíveis violações das normas. O departamento de RH do hospital iniciou uma investigação. Sofia foi convocada para uma reunião formal, onde foi confrontada com provas de seu relacionamento com Michael. Ela tentou se defender, alegando que suas vidas pessoais não tinham relação com o trabalho, mas a política rígida do hospital contra relacionamentos no ambiente de trabalho a impedia. Especialmente aquelas que envolvem indivíduos em diferentes níveis de autoridade, não deixou espaço para indulgência. Conforme a investigação avançava, rumores se espalharam entre seus colegas. Pessoas que antes eram consideradas amigas agora a evitavam, com olhares repletos de julgamento. O estresse da iminente ação disciplinar a consumia, e seu desempenho no trabalho começou a sofrer. Pais de pacientes começaram a notar seu comportamento distraído, o que gerou reclamações que só aumentaram a pressão. Por fim, o hospital colocou Sofia em licença administrativa até a conclusão da investigação. Que antes fora seu santuário, um lugar onde ela se sentia valorizada e respeitada, agora, ela era motivo de vergonha e incerteza. Sua carreira, a base de sua identidade fora da família, estava desmoronando sob seus pés. Enquanto Sofia lidava com as consequências no trabalho, ela buscou apoio em Michael. Ela acreditava que o relacionamento deles, apesar das complicações, resistiria aos desafios que enfrentavam. Mas a reação de Michael foi bem diferente do que ela esperava. Michael tinha suas próprias preocupações. A pressão legal do processo de divórcio de Daniel, somada ao escrutínio no trabalho, o colocava em uma posição precária. Ao contrário de Sofia, ele tinha pouco a perder emocionalmente. Sua principal preocupação era a autopreservação. À medida que a situação se complicava, Michael começou a se distanciar. No início, foi de forma sutil. Planos cancelados, desculpas vagas sobre estar ocupado. Mas logo ficou claro que Michael estava se afastando completamente. Quando Sofia o confrontou, implorando por seu apoio, ele foi direto. Isso é demais, disse ele, com um tom frio e distante. Não me inscrevi para todo esse drama. Preciso me concentrar na minha vida agora. Sofia ficou atônita. O homem por quem ela havia arriscado tudo. Seu casamento, sua carreira, sua família, ele estava abandonando em seu momento mais difícil. A constatação foi amarga de engolir. Ela não tinha sido nada mais do que uma conveniência para ele, uma fuga passageira de seus próprios problemas. Agora que as coisas estavam difíceis, ele tinha ido embora, deixando-a para enfrentar as consequências sozinha. As consequências atingiram a família de Sofia, que foi pega de surpresa pelas revelações sobre seu caso extraconjugal e o consequente desmoronamento de sua vida. Seus pais, que sempre admiraram a dedicação de Daniel à família, ficaram devastados por suas ações. Sofia, disse sua mãe durante uma tensa ligação telefônica,
Como você pôde fazer isso com Daniel? Com Lucas? O que você estava pensando? Sofia tentou explicar, justificar suas ações como resultado da solidão e do sentimento de abandono, mas suas palavras soaram vazias. Seu pai, geralmente uma figura calma e compreensiva, expressou sua própria desaprovação. Daniel é um bom homem, disse ele firmemente. Ele não merecia isso. E Lucas, ele é só uma criança. Você o colocou no meio de algo que ele não tem a menor chance de entender. Nós não o criamos para ser tão egoísta. A reação negativa da família foi devastadora. Sofia sempre contou com o apoio incondicional deles, mas agora se via isolada. Seus pais, embora ainda dispostos a apoiá-la como filha, deixaram claro que sua simpatia estava com Daniel e Lucas. Seus irmãos, que antes a admiravam, expressaram decepção semelhante, e o relacionamento entre eles ficou tenso. Com o passar das semanas, o mundo de Sofia se tornou cada vez menor. Sua vida social, antes agitada, definhou à medida que os amigos se distanciavam, desconfortáveis com os escândalos que a cercavam. A investigação no trabalho pairava sobre ela, deixando-a incerta quanto ao seu futuro profissional. Financeiramente, ela estava em dificuldades. A ausência de Michael significava que ela era a única responsável pelas consequências legais e financeiras de seus atos. Sofia frequentemente se via sozinha na casa que um dia dividira com Daniel e Lucas. O silêncio era ensurdecedor, um contraste gritante com o calor e as risadas que antes preenchiam o lar. Ela começou a refletir sobre suas escolhas. Os momentos em que ela poderia ter escolhido um caminho diferente. O arrependimento tornou-se sua constante companhia, mas oferecia pouco consolo. O estrago estava feito. Ela havia traído as pessoas que mais importavam para ela e, ao fazer isso, perderá tudo. Sua carreira estava em risco. Seu relacionamento com Michael havia terminado, e sua família a havia abandonado. Sozinha e à deriva, Sophie encarou a dura realidade de seus atos, uma vida marcada por escolhas que jamais poderia desfazer. Após semanas de turbulência, Daniel sabia que era hora de virar a página e se concentrar em reconstruir um ambiente estável e amoroso para Lucas. Ele se mudou para uma nova casa aconchegante, escolhendo cuidadosamente um bairro com boas escolas e parques onde Lucas pudesse se sentir seguro. A casa não era tão grande ou luxuosa quanto a anterior, mas era acolhedora e convidativa. Um lugar para recomeçar. Uma das primeiras prioridades de Daniel foi lidar com o impacto emocional que as ações de Sofia causaram em Lucas. Ele matriculou o filho em terapia e encontrou uma psicóloga infantil compassiva, especializada em ajudar crianças a lidar com separações familiares. As sessões proporcionaram a Lucas um espaço seguro para expressar seus sentimentos e o ajudaram a processar a confusão e a ansiedade que haviam se instalado. Gradualmente, Daniel notou pequenas, mas significativas mudanças em seu filho. Um sorriso mais fácil, menos pesadelos e uma maior disposição para se abrir. Daniel também se esforçou para fortalecer seu vínculo com Lucas, encontrando alegria nas pequenas rotinas que criaram juntos. Todas as noites, preparavam o jantar lado a lado, com Lucas usando orgulhosamente um pequeno avental enquanto ajudava a picar legumes ou mexer molhos. Depois, jogavam jogos de tabuleiro ou construíam elaboradas criações de Lego, enchendo a casa de risos e espírito de equipe. Os fins de semana se tornaram um período para exploração. Passeios de bicicleta no parque, visitas ao zoológico e tardes tranquilas de leitura em seu canto favorito da biblioteca. Em todos esses momentos, Margaret foi uma presença constante. Tendo ela própria enfrentado a traição, ofereceu conselhos inestimáveis e apoio emocional, ajudando Daniel a lidar com os desafios da paternidade solo. Frequentemente, juntava-se a eles nos jantares de domingo, enchendo a cozinha com o aroma reconfortante de receitas de família e histórias do passado. Seu amor e sabedoria tornaram-se um pilar de força tanto para Daniel quanto para Lucas. Margaret também incentivou Daniel a se concentrar em sua própria recuperação. Ela o lembrou de que reconstruir sua vida não se tratava apenas de sustentar Lucas, mas também de encontrar a felicidade para si mesmo. Inspirado por suas palavras, Daniel começou a explorar novos hobbies e paixões. Ele se juntou a um programa local de mentoria para aspirantes advogados, encontrando satisfação em orientar outros em suas carreiras. Ele também começou a trabalhar como voluntário na escola de Lucas, conectando-se com outros pais e se tornando uma parte ativa da vida de seu filho de maneiras que não havia sido possível antes. Com o passar das semanas e dos meses, as feridas da traição começaram a cicatrizar. Embora as cicatrizes permanecessem, Daniel e Lucas encontraram paz e estabilidade na nova vida que haviam construído.
Um lar alicerçado na confiança, no amor e na resiliência. Era um testemunho da sua força e do vínculo inabalável entre pai e filho. Embora a jornada não tenha sido nada fácil, ela marcou o início de um futuro promissor e mais brilhante. O tribunal estava silencioso, exceto pelo farfalhar dos papéis e pelos sussurros ocasionais entre os advogados. Daniel estava sentado à mesa do autor, com o maxilar travado e o olhar firme. Este era o culminar de meses de preparação, angústia e determinação. Ao lado dele, Eleanor, sua advogada, folheava uma pasta grossa de provas, sua confiança transmitindo segurança. Do outro lado da sala, sentada, Sofia, sua postura antes serena agora demonstrava uma tensão visível. Ela evitava o olhar de Daniel, enquanto sua advogada falava com ela em voz baixa. A disputa pela guarda foi o ponto central do processo. Eleanor apresentou um caso convincente, detalhando a infidelidade de Sofia, a má conduta financeira e as tentativas de manipular Lucas para que este favorecesse Michael em detrimento do pai. Capturas de tela de mensagens entre Sofia e Michael, bem como extratos bancários comprovando o desvio de fundos, foram apresentados como prova. Eleanor também apresentou o depoimento da terapeuta de Lucas, que relatou a confusão e a ansiedade que Lucas havia experimentado em decorrência das ações de Sofia. O advogado de Sofia tentou argumentar que suas ações foram motivadas por angústia emocional e um sentimento de negligência em seu casamento, mas as evidências contra ela eram esmagadoras. A prioridade do tribunal era o bem-estar de Lucas, e o juiz ficou particularmente preocupado com os esforços de Sofia para afastá-lo de Daniel. Quando a decisão foi anunciada, Daniel sentiu uma onda de alívio. O juiz concedeu-lhe a guarda principal de Lucas, citando a estabilidade e o cuidado que ele proporcionou desde a separação. Sofia recebeu direitos de visita limitados sob condições rigorosas, com o tribunal enfatizando que qualquer tentativa de minar esses direitos será proibida. O papel de Daniel como pai resultaria em mais restrições. O aspecto financeiro do caso reforçou ainda mais a posição do tribunal. Eleanor apresentou provas claras de que Sofia havia desviado fundos da conta conjunta para uma conta privada, usando o dinheiro para comprar uma casa de férias em conjunto com Michael. O juiz decidiu que Sofia agiu de má fé, ordenando que ela devolvesse integralmente os fundos desviados. A multa, somada aos honorários advocatícios que agora enfrentava, deixou Sofia em uma situação precária. A vida profissional dela também havia sofrido um grande baque. A investigação em seu local de trabalho havia sido concluída e o hospital decidiu rescindir seu contrato de trabalho devido a violações de suas políticas de conduta ética. A perda do emprego, somada à decisão judicial, a deixou lutando para reconstruir uma vida que havia desmoronado. Os apelos de Sofia por clemência foram recebidos com pouca simpatia pelo juiz, que enfatizou que suas ações haviam causado danos significativos à sua família. À medida que a realidade de sua situação se impunha, a fachada de confiança de Sofia desmoronou. Ela agora lutava com todo o peso de suas decisões, sua vida antes estável reduzida a fragmentos. Conforme o processo se desenrolava, outra dolorosa verdade veio à tona para Sofia. Durante os depoimentos, ficou claro que Michael havia explorado o relacionamento deles para obter ganhos financeiros. Ele a incentivou a investir dinheiro na casa de férias, apresentando-a como um investimento futuro para a vida 2. Mas, quando as pressões legais e financeiras aumentaram, Michael desapareceu. Sofia tentou contatá-lo em busca de apoio, mas suas ligações e mensagens não foram respondidas. Por fim, ela descobriu, por meio de conhecidos em comum, que Michael havia seguido em frente, deixando-a sozinha para arcar com as consequências de seus atos. Apesar de todos os seus sacrifícios, Sofia ficou sem nada. Sem parceiro, sem segurança financeira e com um relacionamento conturbado com o filho. Quando o martelo bateu pela última vez, Daniel sentiu uma sensação de vitória, mas era agridoce. A vitória no tribunal era necessária para proteger Lucas, mas não apagava a dor da traição nem os desafios que aguardavam Sofia. O julgamento marcou o ponto mais baixo de sua vida. Ela saiu do tribunal visivelmente abalada, com os ombros curvados, evitando o olhar de todos ao seu redor. Do lado de fora do tribunal, Margaret esperava com Lucas. Daniel pegou o filho nos braços, apertando-o contra si. Lucas sorriu, alheio ao peso do que acabará de acontecer. Para ele, era apenas mais um dia com o pai. Um lembrete reconfortante para Daniel do porquê de ele ter lutado tanto. Nas semanas seguintes, Daniel concentrou-se em criar uma sensação de normalidade para Lucas. Trabalhou em estreita colaboração com Eleanor para garantir que os acordos de visita fossem claros e cumpridos, mas permaneceu vigilante.
Sofia, embora debilitada, ainda estava presente em suas vidas, e Daniel estava determinado a proteger seu filho de mais danos. Quanto a Michael, sua saída de cena foi recebida com discreta satisfação por Daniel. O homem que causará tanta turbulência agora era irrelevante. Uma figura efêmera que deixou um rastro de destruição por onde passou. Para Sofia, no entanto, a traição de Michael foi uma dura lição sobre confiança mal depositada, uma lição que ela carregaria por muitos anos. Embora a batalha judicial tivesse terminado, Daniel sabia que a jornada não havia acabado. Ele havia garantido a guarda de Lucas e protegido o futuro deles, mas o processo de reconstruir a confiança e a estabilidade levaria tempo. Com o apoio inabalável de Margaret e o vínculo que compartilhava com o filho, Daniel se sentia pronto para enfrentar quaisquer desafios que surgissem. Enquanto observava Lucas brincar no quintal da nova casa, Daniel sentiu uma pontada de esperança. A luta tinha valido a pena. Não apenas pela guarda dos filhos, mas pela chance de construir uma vida repleta de amor, honestidade e resiliência. Pela primeira vez em meses, ele se permitiu respirar aliviado, sabendo que finalmente estavam no caminho da cura. Os meses que se seguiram à vitória no tribunal marcaram uma virada para Daniel e Lucas. Sua nova vida, embora diferente da que conheciam, tornou-se um lugar de cura e crescimento. A dor da traição não havia desaparecido, mas começou a perder força, substituída por esperança e um renovado senso de propósito. Pela primeira vez em anos, Daniel permitiu-se concentrar-se em paixões fora do tribunal. Sua exigente carreira como advogado corporativo sempre foi um pilar de sua identidade, mas agora ele buscava maneiras de contribuir além de sua vida profissional. Ele participou de um programa de mentoria para jovens advogados, orientando-os sobre os desafios da área jurídica e compartilhando as lições que aprendeu com suas próprias experiências. Na escola de Lucas, Daniel tornou-se um voluntário ativo. Seja ajudando a organizar eventos ou lendo para as crianças na biblioteca, ele encontrava alegria em fazer parte do mundo de Lucas. O tempo que passou lá não só fortaleceu seu relacionamento com o filho, como também o ajudou a criar laços com a comunidade. Essas novas funções lhe proporcionaram uma sensação de realização que ele nem sabia que lhe faltava. A jornada de cura de Lucas foi guiada pelas mãos gentis de uma terapeuta habilidosa, que o ajudou a lidar com as emoções complexas decorrentes da separação de seus pais. Por meio de sessões semanais, Lucas aprendeu a expressar seus sentimentos abertamente, compreendendo que as mudanças em sua família não eram culpa dele. Daniel apoiou Lucas em cada passo do caminho, garantindo que seu filho soubesse que era amado incondicionalmente. Eles continuaram com suas rotinas queridas. Cozinhar juntos, jogar e explorar a natureza. Esses momentos se tornaram a base da renovada sensação de segurança e confiança de Lucas. Certa noite, enquanto plantavam flores no quintal, Lucas olhou para Daniel e disse: "Que bom que somos só nós dois, pai. Me sinto seguro aqui." A simplicidade de suas palavras encheu Daniel de um profundo sentimento de orgulho e alívio. Seus esforços para proteger e cuidar de Lucas estavam dando resultado. Enquanto Daniel e Lucas reconstruíam suas vidas, Sofia enfrentava o longo caminho de lidar com as consequências de suas escolhas. Morando em um pequeno apartamento e lutando para sobreviver, ela se viu sozinha e forçada a confrontar os danos que havia causado. A traição de Daniel, o afastamento de sua família e a perda da confiança de Lucas pesavam muito sobre ela. Sofia começou a fazer terapia, na esperança de entender suas ações e encontrar um caminho a seguir. O arrependimento a consumia, principalmente quando pensava em Lucas. Ela escreveu cartas para ele pedindo desculpas por seus erros e expressando a esperança de um dia reconstruir o vínculo entre eles. Embora Lucas ainda não estivesse pronto para lê-las, Sofia se agarrava à possibilidade de que o tempo e o esforço pudessem trazer algum nível de reconciliação. Com a mudança das estações, Daniel e Lucas continuaram a prosperar. Sua casa, antes um símbolo de recomeço, tornou-se um lugar de amor e risos. Daniel, agora mais presente e participativo, descobriu que as maiores vitórias não eram conquistadas nos tribunais, mas nos momentos tranquilos de conexão com seu filho. Para Sofia, a jornada foi mais solitária. Embora permanecesse distante, seus esforços para refletir e crescer indicavam um potencial de redenção. Só o tempo diria se ela conseguiria reparar os relacionamentos que havia rompido. No fim, Daniel e Lucas encontraram força em seu vínculo. Sua história, embora marcada pela dor, tornou-se uma história de resiliência, cura e do poder do amor de um pai para reconstruir um mundo despedaçado. O sol se pôs no horizonte, lançando um brilho dourado e quente sobre o quintal.
Daniel ajoelhou-se ao lado de Lucas, ambos com as mãos cobertas de terra, enquanto plantavam juntos uma muda no centro do quintal. Lucas colocou a árvore cuidadosamente no buraco que haviam cavado, suas pequenas mãos compactando a terra com meticuloso cuidado. Essa árvore vai crescer grande e forte, não é, papai? Perguntou Lucas, com a voz cheia de esperança. Daniel sorriu, enxugando as mãos na calça jeans. Isso mesmo, parceiro. E assim como esta árvore, nós vamos continuar crescendo. Enquanto admiravam o trabalho, Lucas estendeu a mão para Daniel. Seu rosto estava iluminado por um sorriso que misturava orgulho e alegria, refletindo a inocência e a resiliência de uma criança que havia passado por tantas dificuldades, mas ainda encontrava felicidade nas coisas simples. Naquele instante, Daniel sentiu um profundo senso de propósito. A dor da traição, as batalhas judiciais e as noites em claro pareceram desaparecer ao olhar para o filho. O sorriso de Lucas era a prova de sua jornada. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um caminho a seguir. Daniel ajoelhou-se ao lado da árvore e sussurrou para Lucas: esta árvore é um símbolo para nós. A cada ano, ela ficará mais forte, assim como nós. É uma lembrança de que, não importa o que aconteça, podemos reconstruir e prosperar. Esta história vai além da traição e da redenção. Ela fala sobre a força do espírito humano e o poder do amor para superar até as feridas mais profundas. A vida nos apresenta desafios que testam nossa determinação, mas é justamente nesses momentos que temos a oportunidade de crescer, curar e redefinir o que realmente importa. A jornada de Daniel nos lembra que, embora não possamos controlar as ações dos outros, podemos controlar como reagimos. Ao escolhermos a resiliência, a honestidade e o amor, podemos criar novos começos a partir das cinzas da dor do passado. O vínculo entre pais e filhos é uma força poderosa. Uma árvore que, quando cultivada, pode fornecer a base para uma vida repleta de esperança e significado. À medida que a árvore no quintal de Daniel e Lucas cresce, que ela sirva de lembrete para todos nós, não importa o quão destruídas as coisas possam parecer, com paciência e cuidado, o crescimento e a cura são sempre possíveis.